Chegada de reforço no Vasco e maior negócio da história. Botafogo fará investimento milionário. Flamengo negocia com Palmeiras por Dudu. E o técnico Mano Menezes lamenta pouco tempo de treinamento no Fluminense. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado no assunto. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo escrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, galera, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Mais uma vez, obrigado pelo like, obrigado pela inscrição, desejar uma excelente semana para todos. Vamos aqui às informações dessa semana, desta segunda-feira. Chegada de reforço no Vasco. O atacante Emerson Rodrigues era previsto chegar nesta segunda-feira, porém um adiamento, né? Ele chega nesta terça-feira pela manhã. Por isso o canal BTB Esportes, a nossa equipe já está se programando, se organizando para a chegada do reforço nesta terça-feira. Você vai acompanhar, como sempre, tudo ao vivo aqui, as primeiras palavras do atacante colombiano. Por isso, galera, é importante, já deixa o sino das notificações ativado para você acompanhar a chegada do reforço de 23 anos, né? O colombiano, que é o primeiro reforço do Vasco acertado nesta janela de transferência. Ele será emprestado, né, pelo Inter Miami dos Estados Unidos por um ano. O atacante, que foi revelado pelo Milionários da Colômbia em 2020 e logo se transferiu para o Llaneros da Colômbia, antes de voltar para Bogotá. Com 5 gols e 3 assistências pelo Milionários em 2021, Emerson foi vendido para o Inter Miami por cerca de 2,5 milhões de euros. Então o atacante chega, nós vamos conversar com ele, saber a expectativa do jogador, ele, claro, para fortalecer, para ajudar o elenco do Vasco nessa temporada. É claro que o Vasco também, em relação a outros nomes, aguarda pelo anúncio. Felipe Coutinho, que é uma novela que vem se estendendo, mas a princípio o Cria da Colina tá tudo ok para ser acertado, para ser anunciado logo, assim como Alex Teixeira e também o volante Souza. Agora, vamos falar sobre um assunto que foi aqui do nosso pós-jogo, sobre a efetivação do técnico Rafael Paiva, que vem tendo um bom desempenho, que vem fazendo um excelente trabalho, né, nesse período à frente como interino técnico do Vasco. Ele tem 45% de aproveitamento. Até aqui, 3 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, né? E nesse período de derrotas foi contra o Atlético Paranaense fora de casa e o Bahia também fora de casa, com um jogador a menos. O Rafael Paiva vem provando que conhece muito bem esse elenco, foi com 10 jogadores da base. O Vasco teve ali uma vitória heróica, né, diante do Inter do Beira-Rio, com mais de 45 mil torcedores, marcando o retorno do Internacional ao Beira-Rio. E o Vasco foi herói, jogadores foi herói. O Verratti dando um show mais uma vez como capitão, completando 50 jogos com a camisa do Vasco. Destaque para Adson, Matheus Carvalho, o próprio Lincoln, nós vamos falar dele aqui nesse vídeo também, fez o seu primeiro gol como profissional, e outros jogadores que foram importantes nessa vitória. São 3 pontos, o Vasco chega, portanto, a 17 pontos, se afasta ali do Z4 e já está olhando para a parte de cima da tabela, olhando ali, por exemplo, para uma classificação na Sul-Americana. Isso é importante demais, uma mentalidade vencedora. Agora vamos falar sobre o cria Gabriel Peck, que marcou o seu 9º gol pelo Los Angeles Galaxy, e o Vasco receberá $90 mil, cerca de quase 500 mil reais, quase $500 mil, pelas metas alcançadas aí do Gabriel Peck até aqui. Quem deve estar com muita saudade do Peck é o menino Gui. Aproveitar, mandar um abraço, né? Com certeza o Peck vem demonstrando um ótimo desempenho na MLS. Eu vou dizer uma coisa:
PEC com certeza tem mercado para a Europa. O PEC com certeza tem mercado na Europa e será um grande destaque aí futuramente se ele for para um Barcelona, para um Real Madrid. O PEC com certeza tem vaga em um dos times grandes da Europa. Agora, vamos falando sobre venda, sobre negociação, o Vasco pode lucrar com o jogador no futuro. Isso pode ser o maior negócio ou um dos maiores negócios da história no Vasco. Trata-se do zagueiro Lincoln, que foi o autor do gol ontem. Inclusive, a galera da RTI Sport fez uma apuração muito legal nessa matéria, nós vamos trazer aqui agora, sobre o zagueiro que tem contrato até dezembro de 2026 com o Vasco. Lincoln tem multa rescisória cerca de 30 milhões de euros, 177,6 milhões na cotação atual. O Vasco tem a saída do Medel e para suprir, é claro, precisa contratar um zagueiro, mas tem ali um cria, tem ali um jogador da sua base, que é o Lincoln, que foi autor desse gol. Esse valor é que os clubes europeus, né, esse valor de 177 milhões, terá que empenhar, terá que pagar para tentar tirar e abrir negociação com o Gigante da Colina. Caso seja vendido por essa quantia, Lincoln seria o zagueiro mais bem vendido pelo Vasco. Ainda segundo a apuração, o Lincoln, desde muito jovem, vem sendo observado por gigantes do futebol europeu como Barcelona, Benfica e Milan. Apesar disso, a diretoria vascaína trabalha nos bastidores para evitar o assédio sobre o jogador. Isso até traz um detalhe sobre a fala do Marcelo Bielsa, né? Que o futebol brasileiro ele precisa ter essa característica também de trazer jogadores da Europa. Muitas das vezes o jogador sai muito cedo e acaba não ali demonstrando, né, um futebol longevo no seu clube de formação. Então, caso uma venda futura seria a maior negociação, mas o Vasco trabalha com muita cautela, com muito cuidado, até porque precisa de um zagueiro como o Lincoln aí de uma forma de sequência, com a sequência, né? Agora mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o Botafogo. Ontem, no estádio Newton Santos, só valeu o golaço, né, galera? Só valeu o golaço. Golaço do Luiz Henrique, golaço do Savarino, que não comemorou em respeito ao ex-clube, mas vale aí a lei do ex. E o Cuiabano, só gol de fora da área. E algo que o time vem treinando muito. E claro, o Atlético Mineiro deixa muito espaço para o chute de fora da área. E o Botafogo percebeu isso e explorou ontem essa jogada, deu certo. Primeiro com o gol do Luiz Henrique, logo no início do primeiro tempo. E houve momentos que o Atlético Mineiro estava muito bem na partida, estava melhor na partida. Teve bolas na trave do Hulk. E o Botafogo soube responder muito bem. O Botafogo soube retornar muito bem para os seus domínios o jogo ontem com o gol do Cuiabano de fora da área, gol do lateral artilheiro aí, o Cuiabano, cara, que é uma das melhores contratações, o Savarino também, camisa 10. Ontem, o Botafogo, que anunciou as suas maiores contratações esse ano, claro, tem o Luiz Henrique, mas anunciou o Igor Jesus, o Alan e o Almada, um pacote de reforços. Tá bom para você, torcedor? Tá bom para você? O John Textor prometeu e simplesmente cumpriu. O Botafogo esse ano tem mais de 250 milhões investidos em contratação. Cara, e é uma mentalidade vencedora, como o próprio Cuiabano, que vai ontem na zona mista e fala sobre isso, fala sobre brigar por títulos, claro, com muito pé no chão. Uma coisa que eu aprecio no Arthur Jorge é o quanto ele trabalha o pé no chão, tirar a euforia do torcedor, do jogador e trabalhar jogo a jogo. Isso é interessante. O Arthur Jorge ele fala o seguinte, muito prematuro. Arthur Jorge comemora a vitória, cola no líder, mas despista a questão de chance de título. Então, tem aquela euforia da galera, até mesmo a imprensa fala, olha, esse ano vai ser campeão, esse ano Botafogo, mas o Arthur Jorge, é claro que ele quer ser campeão, é claro que o espírito é de campeão, mas ele, olha, vamos jogo a jogo e tal. Cara, muito legal o Arthur Jorge fazendo a diferença aí nesse elenco do Botafogo. E agora vamos falar sobre um investimento grande, um investimento milionário. Por quê? O CEO Tairo Arruda, o CEO do Botafogo, revelou que o clube está finalizando um projeto para arrecadar 50 milhões de reais para ser investido no CT, no Espaço Lonier,
e também para contratações de jovens da base para se desenvolver nas categorias do clube. Muito legal essa iniciativa, muito importante essa iniciativa. O que acontece? O Botafogo ele vai vender pedacinhos da base para o seu torcedor como fundo de investimento. Uma forma do torcedor alvinegro se associar, comprar um pedaço da ação, se tornar sócio do John Textor na SAF, e esse investimento, esse valor, Botafogo visa alcançar os 50 milhões, 30 milhões vai ser investido num CT, que promete ser um dos maiores CT da América Latina. Botafogo vai ter uma estrutura gigantesca e os outros 20 milhões ser investido na contratação de jogadores da base. Formação de jogadores da base. Imagine, hoje, por exemplo, a gente tem aí o Palmeiras, atualmente, como um dos maiores times de formação em base. E o Botafogo visa esse mesmo caminho. Então, parabéns, John Textor, parabéns ao CEO Tairo Arruda, por toda a estrutura que o Botafogo vem vivendo nesse último período, nesses últimos anos aí de SAF. Agora, mudando de assunto, falar sobre negócio entre Flamengo e Gabigol para a saída do mesmo, com troca aí por Dudu do Palmeiras. A informação é que o Flamengo negocia a troca de Gabigol por Dudu. Informação que veio da setorista Letícia Marques do GE. A passagem de Gabigol no Flamengo se encaminha para um capítulo final. Se não houver uma reviravolta, o destino escolhido será o Palmeiras. A questão é quando os clubes negociam uma liberação imediata do atacante rubro-negro em troca de Dudu. O atacante, o Gabigol, ficou livre para assinar um pré-contrato na última segunda-feira. E pelo até o que a Leila falou ali, né, nos bastidores, acredito que a Leila não vai fazer muita questão da permanência do Dudu, não. Se caso tudo der certo ali, um acordo, Dudu vai jogar no Flamengo e o Gabigol no Palmeiras. É um reforço para cada lado, fica tudo igual, fica ali, entre aspas, né, elas por elas. E por isso, sua história no Flamengo, o jogador ainda não assinou o documento, mas a partir disso os clubes começam a negociar condições para a liberação imediata. Caso não haja acordo, o atacante vai se transferir no final do ano. Portanto, Gabigol muito próximo aí de fechar com o Palmeiras. Saindo dessa informação, falar sobre o Fluminense, que vem se complicando cada vez mais. Muito triste a situação do Fluminense. É claro que tudo pode acontecer, o Fluminense pode ter uma recuperação histórica aí no campeonato, haja vista, teria que fazer um aproveitamento de 50%, né? Vamos dizer aí no segundo turno, futuramente um aproveitamento de G4, mas o técnico Mano Menezes lamenta muito pouco tempo de treinamento. A gente sabe que o calendário do futebol brasileiro é um calendário muito curto, muito próximo, e o Fluminense vai ter 3 jogos fora de casa. Teve ontem contra o Fortaleza, vai encarar o Criciúma também, o terceiro jogo eu não me lembro, mas tem que ter um bom aproveitamento, tem que ter uma reformulação, contratações para o Fluminense sair dessa situação. Galera, desculpe me estender um pouquinho, muitas notícias, segunda-feira já começou com muitas informações, mas obrigado por até aqui. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.